Espero que vocês possam estar com o coração sensível, como um capim seco diante do fogo. Aleluia, Jesus. Talvez só tenha de matuto aqui a minha pessoa, da roça, talvez vocês são da capital. O capim seco, as labaredas nem alcançou, ele já está se desmanchando. Ele não suporta o calor. É glorioso quando a igreja está sensível à palavra, à voz do Espírito. Né? Aleluia. Pastor Jefferson, está no céu. Meus irmãos, recebam com muito carinho a paz do Senhor. Amém! Abra, por favor, a palavra de Deus comigo, no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Enquanto você procura, eu quero manifestar minha gratidão ao Senhor por me permitir estar com vocês essa noite. Para mim é um privilégio servir a igreja. Eu tenho dito que só existo para servir a Deus, a minha família e a igreja. E é maravilhoso poder estar aqui esta noite, junto com a minha mãe, para cooperarmos com vocês. Minha gratidão ao pastor Severino, minha gratidão a todos os obreiros e a todos vocês que compõem este tão lindo e tão abençoado ministério. E é tão bom saber que o Senhor está cuidando de vocês. Amém! Eu creio que o Senhor tem preparado para este segundo semestre do ano a maior colheita da história da igreja. Glória a Deus! Tem umas 10 pessoas que entenderam o que eu profetizei. Eu vou falar de novo aqui para você pegar. Deus, nesse segundo semestre do ano, vai conceder a esta igreja a maior colheita da história. Eu creio que o Senhor abençoará não somente esta casa, mas a sua vida, sua família será alcançada. Deus vai resolver as pendências, as dívidas, as questões, o que está trancado e fechado vai se abrir de uma vez por todas. Porque Deus tem pressa na história da sua vida e desta vida. Por favor, e olhe comigo, Ezequiel capítulo de número 37. Diz assim, texto conhecido, e se você já tem lido esse texto, na verdade, já durante algumas semanas, eu quero olhar com você. Ezequiel capítulo 37 diz assim, a partir do verso 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos. Amém! Glória a Deus! Verso de número 7. Então profetizei como me foi ordenado. Então profetizei como me foi ordenado. Glória a Deus! Então profetizei como me foi ordenado. Glória a Deus! Diga amém por essa palavra. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida de uma forma muito especial. Se você pode, coloque uma das suas mãos no ombro de pelo menos uma pessoa. Coloque as mãos no ombro dela e diga para ela a sua história de culto. Diga, a sua história de culto determina o nível, a intensidade e as mudanças que acontecerão através da sua profecia. Diga, não abra a boca para
tiver história de culto. Se não tiver história de culto. Diga, porque é a história, fale algo, que determina as mudanças que vão acontecer no vale. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito forte a presença de Deus neste lugar. Deixa eu só dizer, algumas pessoas às vezes perguntam se nós temos em alguns lugares materiais disponíveis, e algumas delas às vezes procuram o nosso material na internet, mas eu tenho pouquíssima coisa espalhada na internet. E não é por falta de oportunidade, é que a gente tem se dedicado muito a escrevendo e compartilhando mais textos do que vídeo pela internet. Eu trouxe alguns materiais independentes que nós temos, são mais de 40 temas, mas eu trouxe alguns para que você possa, se desejar, no final desse trabalho, estar adquirindo. Os nossos DVDs estão aí, na verdade é uma semente que a gente está lançando sobre vidas desses últimos dias, para R$5 qualquer DVD. Se você puder ajudar, e eu aconselharia, na verdade, mesmo que você não goste muito de estar pagando para assistir, que você pegasse e evangelizasse a vida de alguém. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai estar abençoando e edificando a vida de muitas pessoas. Olha bem para cá. Se puder diminuir só um pouquinho o musical, daqui a pouco eu vou fazer um sinal que a gente vai dar muita glória daqui a pouco. Aí, mas pode deixar bem baixinho o musical. Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente fica assustado com a forma tão intensa e tão profunda de Deus trabalhar em cada situação. A gente que lê o Antigo Testamento, principalmente, consegue perceber que o grande Yahvé é apresentado por Isaías como aquele que está sentado em um alto sublime trono. Ele, se pudesse se apresentar para a gente, ele diria claramente que não é um Deus de repetições. Os milagres que particularmente ele não fez, ele decidiu não repetir. Existem algumas exceções, porque ele decide, por exemplo, operar a ressurreição aqui e ali, mas nunca da mesma forma. Os seus milagres e as suas manifestações nunca são marcadas por repetições. Então, se a gente pudesse dizer algo sobre Deus, a gente diria: ele não é um Deus de repetições. Na verdade, é um Deus que a cada milagre que faz e a cada manifestação do seu poder no Antigo Testamento, ele sempre está dizendo que é Deus de coisa nova. Glória a Deus! Uma segunda informação é que todas as vezes que a gente lê o Antigo Testamento e a gente percebe Deus atuando, a gente vai conseguir detectar a cada ação e a cada manifestação que ele é um ser que está acima de qualquer circunstância. Alguém diria: ele é o Todo-Poderoso. É uma boa definição. Foi ele que disse para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas a verdade é que quando a gente percebe a atuação de Deus diante de algumas situações, a gente vai perceber que ele é um Deus que está acima de toda situação, de toda circunstância. E não importa se é um mar vermelho que está diante de alguém, e ele vai e abre soberanamente. Se é um Jordão para alguém passar, ele manda alguém colocar um caixote de madeira sobre os ombros, se dirigir às águas, e de repente ali ele faz com que o povo passe a pés enxutos. E quando eu estou falando dessa soberania, eu estou afirmando teologicamente que Deus é um ser transcendente, o que significa dizer que ele está acima de tudo, de todos, de todas as coisas. Mas o mesmo Deus que se apresenta como Deus transcendente, que Isaías
no capítulo 40 do seu livro, faz questão de nos afirmar que Ele está assentado no seu trono e os seus pés estão sobre o globo terra. E de quando em quando eu tenho dito, parece que Ele sente umas cócegas nos pés, porque de quando em quando acontece um terremoto aqui, outro ali, e eu sei que quem provoca esse terremoto é crente cantando, é crente orando. Eu sei quem é que provoca esse tipo de terremoto, é crente que está cantando aqui e orando ali. Paulo e Silas estavam adorando, e você sabe o que aconteceu. É como se ele sentisse umas cócegas nos pés, e quando Isaías diz que seus pés estão sobre o globo terra, de repente ele bate os pés sobre a terra, e a terra começa a reagir e a manifestar tremores aqui e ali. E eu tenho muito medo, muitas vezes, de morar junto de um crente. E se ele decidir cantar, pode ser que mexa com a estrutura da minha casa, com o terreno. Eu estou falando sério. Não canta muito junto da casa de alguém, não. Pode ser que alguém se mude, alguém desapareça, alguém saia do teu caminho. Está entendendo aí o recado? Deus é apresentado como soberano, um ser transcendente. Isaías diz: os pés estão sobre o globo terra. E dizendo que Ele mede os céus a palmos, diz que Ele tem o mar como uma concha na sua mão, diz que Ele chama cada estrela pelo seu nome, diz que Ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça, e o melhor, diz que Ele conhece passado, presente, futuro. Isaías é ousado quando fala da transcendência de Deus. Isaías diz no capítulo de número 46, verso 9 e 10 assim: eu sou o Senhor, e não há semelhante a mim. Olha o que ele diz: eu anuncio o fim quando ainda estou no começo. Isso parece estranho, mas para ele não. Porque o que ele está dizendo por meio de Isaías é que ele, por ser um Deus que está acima de todas as coisas, ele tem a capacidade de atuar na história sem precisar estar preso ao tempo. Na verdade, ele não está preso a nada, nem a circunstâncias. Porque se alguém diz assim: olha, choveu, não dá para chegar, eu particularmente diria: não dá para ir, não dá para aparecer, não dá para chegar. Ele com chuva, sem chuva, ele aparece, ele chega. Ele está preso à circunstância. Se fechou, ele permanece. Se abriu, ele é. Se não tem, ele está. E se tem, ele faz multiplicar. Eu estou dizendo que ele está acima de todas as circunstâncias. Glória a Deus. Somente das circunstâncias. Aleluia. O próprio tempo que tem essa condição e esta palavra imposta por Jesus, dizendo que o próprio Pai abreviaria o tempo, ou os tempos, o próprio tempo que tem a palavra de direito para correr e se apressar quando Ele quer e do jeito que quer. O próprio tempo não consegue de alguma forma acompanhá-lo, porque Ele, sendo o que é, apesar de dizer Daniel no capítulo 2, versos 21 e 22, que Ele muda os tempos e as estações, Ele não precisa do tempo para nada. Ele olha para o tempo e diz: eu vou aparecer por aí. Na hora que o tempo pensa que ele vai ficar fazendo parte da história, ele some. E é isso que aconteceu, por exemplo, com Jó. Jó disse que Deus o visitou, e é incrível que diz que Jó começou a gritar dizendo: Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? E Deus disse: Jó, eu estou aqui. Aí Jó olhou para a direita e disse: não estou te vendo. Aí ele falou aqui na frente, disse: Jó, eu estou aqui. Jó disse: eu não estou te vendo. Olhou para o lado, ele disse assim: Jó, o senhor está onde? Jó disse: eu ouço a tua voz na direita, na frente, na esquerda. Aonde está? Daqui a pouco a voz da disse: Jó, na retaguarda. Ele olhou e disse: Deus, cadê o Senhor, que eu estou te procurando por todos os lados? Ouço a voz, mas não te acho. Deus disse: Jó, para você me acompanhar, você precisa estar ligado com o meu movimento. Você quer me acompanhar com a sua carnalidade, com a sua humanidade, com a sua limitação. Quer andar no tempo que eu ando? Ande com a sua fé, me mostre a sua fé, apresente a sua fé. Quem vai entender?
de trabalhar acima das circunstâncias e trabalhar com o tempo, sem precisar do tempo, porque ele faz assim. Ele diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele diz assim, porque sem fé, olha a expressão, é impossível, aí o texto diz agradar, mas a ideia original do coração dos escritores hebreus é impossível acompanhá-lo. Porque Deus é um Deus que se movimenta por ser um ser transcendente, rápido demais. É por isso que a Bíblia diz que para ele, só vai entender quem está ligado, um dia é como 1000 anos. Você não entendeu? Vou lhe ajudar. O que o texto está dizendo não é que Deus é hoje, porque foi assim que eu aprendi logo cedo na minha caminhada. Deus é hoje. E se passar 1000 anos, ele permanecerá. Porque a Bíblia diz que ele, particularmente, não tem nele sombra de variação. Mas quando eu falo de Deus como um ser que um dia para ele é como 1000 anos, isso é extensividade. O que o texto está dizendo é que, particularmente, ele tem a capacidade de correr no tempo sem precisar estar fazendo parte do tempo. Isso é complicado, é mesmo. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando ele apresentou-se para Moisés no meio da sarça, ele disse: Moisés, tu queres a minha identidade? Eu vou te dar. Olha a expressão, ele disse assim: eu sou o que sou. E a expressão eu sou o que sou no original, ela traz o sentido de eu sou o que serei. Quem é hoje? Para ser amanhã. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, se você caminhar daqui a 1000 anos, quando você chegar lá, eu estou esperando do jeito que eu me encontrei aqui. Aleluia! Vamos supor que o próprio tempo decidisse começar com Deus. E está no livro de Jó, tem um diálogo entre eles. E Deus dissesse: tempo, quem é você? O tempo diria para ele: olha, eu estou muito charmoso hoje, acabei de completar 24 horas. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o tempo, meu nome hoje é um dia. Por quê? Fiz 24 horas. Deus olharia para o tempo e diria assim: que bom, tempo. Posso me apresentar para você? O tempo diria: se apresente. Ele diria: prazer, meu nome é Deus e eu sou 1000 anos. E o tempo diria para ele: mas eu comecei agora. Ele disse: bom, para qualquer um que faça parte deste tempo, dia é apenas um dia. Para mim não, tempo. Eu sou 1000 anos. Ele diz assim: eu queria chegar a 1000 anos. O Senhor me espera? Espero. Aí Deus está lá, com 1000 anos, se apresentando ao tempo, dizendo: corre. Aí o tempo se apressa. Jesus disse que ele ia abreviar. Tu pensa que é para quê? É por causa da gente? Não, é só para dar uma ajuda ao tempo, porque o tempo já está cansado. Ele diz: corre, tempo. Aí o tempo veio. 10 anos, passa 100, 200, 300. Quando chegou a 900 anos, o tempo disse: Deus, aguarda mais um pouquinho que eu já chego. Aleluia. Chegou a 1000 anos, o tempo vem falar com Deus. E Deus diz: fala, tempo, quem é você hoje? Ele diz, com a língua de fora: eu sou 1000 anos agora. E o Senhor? Deus diz: prazer, sou um dia. Aleluia! Sabe o que o tempo diria para ele? É impossível. Por que tempo? Porque o tempo que passou não volta. Deus diria: para você, tempo. Aleluia! O que eu estou dizendo para você é que aquilo que, particularmente do ponto de vista humano, parece caminhar dentro de um tempo demorado, Deus está dizendo: na minha visão, já está tudo cumprido, realizado.
sua mão e diga comigo: eu sei que o meu tempo está chegando. Vai. Dá uma tapa na mão de alguém de novo e diga: não vai demorar para você. Diga: já está tudo pronto. Se alegre. O Deus que cuida de ti vai acelerar as coisas. Ele aqui na casa. Cadê os pentecostais aqui? Cadê você que veio para a glória de Jesus? Ele vai começar a mover as coisas em teu favor, porque Ele está com tudo. Ele está acima das circunstâncias e do tempo. E por estar acima de todas as coisas, deveria ser um Deus, olha bem para cá, inatingível. Nós não poderíamos de forma alguma alcançá-lo. Ele está sobre tudo, sobre todos. Ele apresenta-se como um Deus grande, terrível, temido, que com uma palavra está escrito assim: criou todas as coisas. E Paulo, para colocar mais capricho nas qualidades e nos atributos dele, Paulo diz assim: ele chama a existência. Do outro ponto de vista humano, ele seria inatingível. Só que o Deus transcendente resolveu apresentar-se para a gente como um ser humano. Aleluia. E o que significa isso? O ser que participa de todas as vossas coisas. Glória. Alguém chorando e ele diz: cheguei. Glória a Deus. E alguém diria: é impossível. Como pode quem abriu o mar descer na tenda para me visitar? Ele diz: sou transcendente e ao mesmo tempo sou imanente. Mas por que isso acontece? Porque ele resolveu se revelar naquilo que a gente chama de aceidade de Deus. E a aceidade de Deus nada mais é do que a sua própria independência. Porque ninguém aqui, Paulo diz em Romanos 3, todos nós somos pecadores. Ninguém aqui teria condição, humanamente falando, de atrair Deus para a sua vida. Quando você lê textos, por exemplo, como Gênesis capítulo 18, verso 1, e a Bíblia diz assim: e apareceu o Senhor na porta da tenda de Abraão. É assustador essas expressões, porque Deus é um ser tão santo. Como ele desceria para falar com a gente? É por causa da sua aceidade, a sua independência, que está pautada em 4 coisas. Eu quero falar pelo menos 3 delas. Deus é um ser independente. E por ser independente, olha o que ele diz em Isaías 43, verso 13. Você conhece? Ainda antes que houvesse dia, eu Glória sou. a Deus. E não Aleluia. fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E alguém diria: mas para o Senhor operar, o Senhor precisa de alguma coisa. Ele diz: não, porque eu sou um ser independente. Eu estou dizendo que ele é um ser que se autossustenta. Ele não precisa de nada. Eu preciso do fogo, eu preciso das coisas que ele dá. Ele não. Eu me movo nele, eu existo por ele, eu sou dele e para ele. Você também, mas ele particularmente, simplesmente do nada deu um grito no meio do caos e disse: haja luz, e houve luz. Ele não precisa de forma alguma de nada, nem de ninguém para se sustentar. Ele o é, um ser independente. Sendo um ser independente, ele tem independência pelo menos para 3 coisas importantes. A primeira, para fazer suas escolhas. Glória. Eu vou dizer de novo, ele é independente nas suas escolhas. Porque olhe bem para mim, se dependesse de algumas pessoas
nós não faríamos parte da lista dos eleitos. Mas como ele não precisa da opinião de ninguém, ele decide no seu coração escolher quem quer. Está escrito em Marcos capítulo 3, verso 13, ele diz assim: e Jesus subindo para o alto do monte, deu um grito e disse assim: eu quero que vocês subam aqui. Aí está escrito assim: e chamou para perto dele, só vai agora quem está ligado, os que ele quis chamar. Alguém pode dizer, ele diz, não, Davi, alguém disse, mas diz nada disso, Samuel. Tu estás olhando para aquilo que está por fora, mas eu estou escolhendo é por outra coisa, Aleluia! Glória a Deus! Alguém diga, vai dar glória, vai ficar com essa cara. Eu escolhi. São os escolhidos, dá um grito aí. Ele é independente das suas escolhas. Sim. Deus é independente, olha bem para mim, na sua vontade. E Paulo diz no Romanos 12 que a vontade de Deus ela é boa, são três níveis: agradável, perfeita. É como que a vontade de Deus estivesse estabelecida, por exemplo, no tabernáculo, que tinha três partes. Você tem a boa, a perfeita e a agradável. Deus estava simplesmente dizendo: eu sou independente na minha vontade. Se Deus decide, escute bem isso, porque é sério, abençoar alguém, ninguém tem direito a questionar. Como questionar a vontade dele? E a gente às vezes apresenta como Ananias alguns argumentos. Ó, não presta. Ele diz: estou interessado em saber. Às vezes a gente vai colocando os nossos argumentos, mas Deus diz: a minha vontade, ela é uma vontade que revela-se nesta terra permissiva em alguns momentos, sim, mas a vontade de Deus, ela é uma vontade também soberana. O que significa dizer que Deus faz na terra o que Ele quer fazer. Aí alguém diz assim: Deus não permite algumas coisas não, que vai mexer com muita coisa aqui embaixo. Ele diz: eu estou preocupado com a sua opinião. Não, mas não mexe assim no Brasil, não mexe assim nas nações do mundo. Ele diz: por gentileza, você criou alguma coisa? A minha vontade é soberana e eu faço o que eu quero fazer. É por isso que tem horas que alguém determina e diz assim: vai morrer no fundo do poço. Ele diz: quem disse? Vai se acabar na prisão. Ele diz: quem disse? E o pior é que o enxerido do diabo, de quando em quando não envia um mensageiro dele, de vez em quando não se faz certa para dizer para a gente que a família vai terminar do jeito que está. Aleluia. Que a gente vai terminar envergonhado. Que a gente está perdendo tempo, que o trabalho da gente não valeu nada, que a gente não está sendo ouvido, que nada está acontecendo. E Deus dizendo: parece que eu estou vendo Deus não olhando dizendo: não surge mundo. Ela é de quem? O salmista diz no Salmo de número 71, versos 5 e 6 assim: em ti, ó Deus, eu estou apoiado desde o meu nascimento. Alguém olharia para ele e diria: e como é que tu sabe? Ele diz: ele sabe. Aleluia. Que quando eu estava no ventre, eu não podia fazer nada para cuidar de mim. Imagina ele nascendo sem possibilidade de sair do berço e ir lá do outro lado da rua comprar um remédio para cuidar da febre que ele tinha.
Imagine você de repente nascendo e sem ter possibilidade de ir trabalhar para comprar o leite, para fazer algumas coisas. E eu tenho dito isso de forma constante. A gente precisa aprender a descansar, porque quem cuidou na infância teve a preocupação de soprar no peito da mãe para dar leite. Ele nos colocou aqui nesta terra e disse assim: vou soprar nos seus ossos, você vai crescer. E você vai crescer, vai ter necessidade de roupa, vai ter necessidade de calçado, vai ter necessidade de moradia. E eu não sou irresponsável. Se eu cuidei de você na época que você não me conhecia e era só um bebê, imagine agora que você veio numa sexta-feira me adorar. Olhe para alguém e diga assim: ele é independente das suas escolhas. Diga, ele é independente da sua vontade, ele é soberano. Ele faz o que quer, com quem quer, quando quer, do jeito que quer. Ele é independente se tudo der glória para o aí. Nos seus planos. Tem alguém que ficou me olhando, mas vai pegar agora quando eu citar, ó. Jó passou por uma prova terrível. Mas quando chega no final, ele diz assim: venci. Eita, Deus! Os teus planos podem ser. Sou eu que te levei para o mal. Sim. Porque a Bíblia diz que foi a mão do Senhor que tomou o café. Coloca no vale. A ordem de Deus para ele: anda ao redor. Aí quando ele anda, Deus faz uma pergunta que tem a ver com os planos dele e a sua sanidade. Poderão reviver estes ossos. Porque do ponto de vista de alguém, os planos que estavam estabelecidos aqui estavam perdidos. O capítulo 37, verso 11, a partir do verso 11, deixa claro que esses ossos estão representando o exército de Israel, que estão particularmente
espalhados no vale, desestruturados e sem possibilidade de se levantar. Ezequiel ouve a voz perguntar: poderão reviver ou passar aqui? É complicado. O profeta deu uma olhada. Deus, não sei não. Sei não. Mas eu posso dizer uma coisa. Eu conheço a tua aceidade, porque no primeiro dia que o Senhor decidiu se revelar para mim, eu estava à beira do rio, dentro desse cativeiro que estou, pensando que não tinha mais jeito, mais esperança. O céu estava em silêncio, não havia uma voz que bradasse para me dizer nada. De repente eu olhei para o céu e eu vi um trono no deserto. E eu vi seres que voavam. E eu contemplei a face desses seres. E como eu pensava que ia perecer, a visão foi aumentando o nível. Eu não vou descrever porque tomaria muito tempo, mas ele diz que quando ele contemplou este trono de glória, e ele viu esta glória de Deus revelada em cristal que está ali, diz ele que caiu prostrado no chão. E quando ele caiu, o capítulo 2 diz que a voz bradou. E eu penso que Ezequiel está dizendo: quando eu ouvi a tua voz, eu pensei que eu ia continuar no chão, mas a tua voz veio e disse: filho do homem, põe-te em pé. E sabe o que eu entendi naquele dia? É que eu não ficaria prostrado neste cativeiro. E se eu não fiquei, os ossos. Então ele diz para Deus: tu sabes. Agora olha que interessante. Deus ouve aquilo. E Deus deveria dizer para ele: eu sei ver. Quer ver? Podia soprar. De repente aconteceria. Deus poderia descer e dizer: profeta, me veja andando no meio dos ares e levantando de novo. Deus poderia dar um grito e dizer: quero todo mundo junto. Aconteceria. Mas ele não fala. A palavra que nós lemos diz que ele fala com o profeta para profetizar. Eu parei, porque eu disse: meu Deus, o Senhor não precisa de mim, nem de ninguém, para fazer nada. E Deus disse: não, calma aí. Eu disse: como é? Eu disse: anote algumas coisas que eu vou lhe falar. E eu queria que você me desse só alguns minutinhos que a gente já termina. Ele disse para mim: anote algumas coisas que eu vou lhe falar. Eu disse: mas por quê? Se o senhor está levando o profeta para dentro do vale, o senhor não precisaria do profeta para levantar. Até porque, a partir do capítulo, no capítulo 37, a partir do verso 11, você vai ler assim: Deus dizendo: eu abrirei as vossas sepulturas. Ele está dizendo: sou eu que vou fazer. Eu vos tirarei desta cova. Eu vos levantarei, restaurarei, erguerei, abençoarei. Por que o profeta, olha bem para mim, tem que profetizar? Eu fiquei me perguntando por quê. Deus precisar de um agente humano abrindo a boca para restaurar alguma coisa? E eu comecei a estudar sobre o profetismo bíblico. E eu vi quando está escrito, quando o próprio Deus viu Moisés sendo questionado, no livro de Números capítulo 12. E as palavras de Deus foram estas: se existe profeta em Israel, olha o que está escrito, eu falo com ele por sonho, mas eu falo por visões, eu falo. Glória a Deus. Mas com meu servo Moisés,
Está escrito assim no texto original. Eu falo com ele bafo no bafo. Aleluia! Habitual. Boca a boca. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava naquele dia falando ao sacerdote de Israel e à sua irmã que o profetismo, ou seja, o movimento profético, estava a partir daquele dia sendo institucionalizado, de modo que haveriam profetas de 3 níveis: profetas das visões, profetas dos sonhos Glória a Deus. e profetas que receberiam a palavra. Aleluia. Como eu servo Moisés, falo cara a cara. O que ele estava dizendo é que haveria um nível de profeta que viveria uma relação com ele tão íntima que as coisas que brotariam da boca dele teriam um peso muito grande. Mas detalhe, o que é que o profeta teria que ter para ser contado, chamado, separado, identificado, percebido por Deus, para que Deus o usasse na restauração daquilo que estava separado? Deus tinha que enxergar alguma coisa. É por isso que eu disse logo no início que se nós não temos uma história de culto, o que a gente diz não vale nada. Eu vou dizer de novo: se nós não temos uma história de culto, o que a gente diz não vale nada. Eu vou explicar. Ezequiel está desde o capítulo 1 tendo visão, e está no meio deste povo que Deus está apresentando no capítulo 37 como um vale de ossos espalhados. Só que Deus não dá a ele a ordem de profetizar restauração nenhuma anteriormente. E por causa disso, o próprio povo grita e diz: será que a gente vai sair do meio disso? Será que a gente ainda vai ter vida? Só que enquanto não chega o momento em que o profeta constrói, escute o que eu me digo, uma história de culto com Deus, o próprio Deus está olhando para ele dizendo: ainda não é hora de eu restaurar nada. Por que no capítulo 37 Deus vai mandá-lo profetizar? É porque Deus deu uma olhada e percebeu 36 capítulos de culto. Aleluia. Vou dizer de novo: Deus está caminhando com ele dizendo: eu estou percebendo, tem culto, tem culto. Aleluia! Glória a Deus! Por que algumas pessoas falam e as pessoas não mudam, não são transformadas? Falam algumas coisas na sua cara e continuam falando. E por mais que você apresente-se como um crente na família, não te respeitam. Porque o que vai determinar peso, escute o que eu me digo, sobre o que nós falamos, é a história de culto que a gente tem. Aleluia! Eu Glória vou a tentar tornar Deus! isso mais claro para você. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, e olha a Bíblia nesse momento, é rápido. Capítulo 22 do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 22. Quem está comigo, deu glória a Deus. Glória a Deus! Capítulo 22. Segura aí que você vai dar glória de novo. Aleluia. Capítulo de número 22 do livro do Gênesis. Olha o que está acontecendo aí. Verso número 4 em diante. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Que lugar? O lugar que Deus mandou ele conduzir Isaque para ser colocado no altar. Verso 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E olha o que ele diz: e havendo adorado, voltarei. Glória a Deus! Aleluia! Você está percebendo que Abraão está profetizando? Glória a Deus! Só que o que é que dá base para Abraão profetizar? Abraão está subindo sabendo que Deus está pedindo o menino. E é claro que o que Deus está pedindo a ele é só por uma razão. Pergunte para mim qual é. Bem forte. Qual é?
levantou Abraão desde Gênesis 12. O Senhor decidiu comunicar aos ouvidos de Abraão que Deus o abençoaria. E Abraão creu. E diz a Bíblia que o próprio Deus, quando começou a caminhada com Abraão, deu uma orientação. Qual foi? A Bíblia não deixa isso tão claro, mas quando você vai lendo de Gênesis 12 até Gênesis capítulo 20, você percebe. Deus diz para Abraão: eu te abençoarei, e a cada vitória que eu lhe der, faça uma coisa: levante para mim um altar, porque a cada altar você vai abrir a porta para novas vitórias que eu vou lhe dar. Abraão ouviu, e está escrito no capítulo de número 12, que sem Deus precisar intervir provendo nada, Abraão levantou um altar. Gênesis 12, verso 7. Você olha para o capítulo 13 e diz a Bíblia que Abraão levantou um altar. Capítulo 14, Abraão levantou o altar. Capítulo 15, Abraão levantou o altar. 16, Abraão levantou o altar. 17, Abraão levantou o altar. 18, Abraão levantou o altar. 19, Abraão levantou o altar que salva até logo da destruição. Capítulo 20, Abraão levanta o altar e salva até a cidade e todo mundo que estava debaixo do cuidado de Abimeleque. Só que no capítulo 21, a Bíblia diz assim, no verso 1: e o Senhor visitou a Sara e deu a ela um filho. E passou-se os dias, que era o dia que o pai esperava. Que dia era esse? O dia que o menino seria desmamado, e ali o pai gritaria com ele nos braços. Deus deu nome a esta casa. Chegou o momento, e a Bíblia diz que Isaac seria desmamado. Quando trouxeram o menino a Abraão, Abraão, da maior vitória da vida dele, tinha que levantar o altar. Mas no capítulo 21 do livro do Gênesis, verso 8, a Bíblia diz assim: e fez Abraão um banquete. Aleluia. E Deus tinha problema com o banquete dele? Não. Só que Deus estava dizendo: faça seu banquete, mas não esqueça do altar. Como a sua picanha, como a sua lasanha, seu arroz gratinado, seu bobó de camarão feito bufado na coxa, minha mãe. Eu vou ver aqui que disse amém. Como a sua macarronada, mas todas as vezes que chegar na mesa para dizer Deus me deu vitória, não esqueça de do lado da mesa erguer um altar de gratidão àquele que foi Deus. Quando Abraão esqueceu do altar, escute o que eu vou dizer, que tem uma série de problemas que acontece. Vai ter gente saindo de casa, confusão, briga, problema. Vai ter gente saindo de casa desesperada. Vai ter mulher com o coração ferido dentro de casa, porque ele sai, leva o Isaac, a mulher está esperando, e até então ela nem sabe o que está acontecendo. Então, no meio daquela casa, só por causa do altar, pastor, o senhor prova isso? Claro que eu provo. É por isso que quando ele vai levando o Isaac lá de cima e coloca o menino, ele não coloca sobre pedras apenas. A Bíblia diz que ele colocou o menino sobre um altar. Aleluia. Ele deu 7 passos para trás. Quando correu para imolar o menino, a voz nadou e disse: para! E ele estava lá e disse assim: parar por quê? Ele diz: porque no altar ninguém morre. Diga para alguém do seu lado: no altar só morre o substituto. Vai. Só que olha para mim, o que é que está dando base para Abraão profetizar? Iremos e voltaremos. Aí de repente ele vai subindo aquele, você olha para o texto, que eu já vou terminar. Olha o que diz o texto. Verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cordel na sua mão, e foram juntos. Verso 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, oi, eis-me aqui. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro
e larga uma bomba. Ele diz assim: fique em paz. Aleluia. Deus, só vai dar agora que está ligado, proverá para si. Alguns de nós, todas as vezes que a gente vai pregar sobre isso, a gente diz que isso é uma atitude de fé isolada de Abraão. Não tem nada de atitude isolada. O que Abraão está fazendo é reivindicar algo que ele tem por direito. O que é que está estabelecido? Qualquer um que tem, só vai dar agora que está ligado. Qualquer um que tem história de culto pode invocar o culto. Qualquer um que tenha uma história de altar e de culto pode declarar que o Cordeiro vai aparecer na reunião. Olha para mim, diga assim: Pastor Jefferson Santos, fale alto. Fala bem alto, diga: Pastor Jefferson Santos. Onde está o culto da vida de Abraão? Olha no capítulo 15 do livro de Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 7 em diante. Quem está gostando, diga amém. Amém. Gênesis 15. Abraão está sendo visitado por Deus. E olha o que Deus diz para ele. Capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão. Abraão deu uma olhada e disse: Deus, o que me ajudar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa não acena Eliezer. Disse mais Abraão: eis que tu não tens me dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, porque o que eu determinei para a tua família ninguém vai tomar posse. Aleluia! Mas aquele que de ti será gerado é quem vai tomar posse do que eu preparei para a tua história de família. Verso 5. Então levou para fora e disse: olha agora para as estrelas do céu e conta, se podes contar. E ele disse: assim será a tua descendência. Verso 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso com justiça. Verso 7. Disse mais o Senhor, é aqui que eu quero que você aprenda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, não para te matar, porque às vezes a gente pensa que Deus está nos tirando do meio da vida de alguém, nos separando de alguém, fazendo com que alguém fique para trás da história da nossa vida. A gente pensa que Deus está nos tirando para nos matar, mas escute, não é para isso. Ele diz: Abraão, eu te tirei do meio da tua parentela, eu afastei teus amigos, eu deixei muita gente para trás da sua vida, e fiz você andar com a sua mulher quase que solitário, apenas com empregados, para que você entenda que eu quero te dar esta terra por herança. Verso 8. Abraão gritou e disse: Deus, olha que pergunta, como eu saberei que hei de herdá-la? Deus olha para Abraão e sabe o que ele vai dizer? Me dê culto. Aleluia! Glória a Deus! Abraão, olha para mim. Quer tomar posse da terra? Quer viver promessas? Quer andar comigo de alegria em alegria? Quer viver conquistas? Quer estar de pé diante das muitas situações da sua vida? Faz uma coisa. Verso 9. Aqui fica complicado. Olha o que ele diz: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pomba e um pão. E o que é que eu faço com isso? Primeiro, coloca no altar. Para quê? Calma, cara, só coloca. Aí ele colocou tudo lá. Quando ele colocou, Deus disse: o culto vai começar. E ele diz: quando é que o culto começa? Ele diz assim: corta tudo, menos a pombinha. Aí Abraão
sem viver alguns cortes da vida. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém chega inteiro no altar. Para você cantar aqui, já foi muito cortado. Para pegar aqui, já foi muito cortado. O que Deus está pedindo para Abraão representa áreas da vida dele. E Deus está dizendo: se eu não trouxer as tuas feridas para o meu altar, você vai desperdiçar a terra que eu quero te dar. Mas coloca tudo que está impartido em você no altar, porque a partir de agora eu vou fazer uma grande obra de restauração na sua vida. Eu dou olhada e disse: Deus está feio, meu Deus. Tudo partiu. Abraão, ninguém toma posse do que eu tenho para dar inteiro. É machucado, Abraão. É com dores, Abraão. É com marcas. É com feridas, Abraão. Mas eu quero que Deus use. Calma, deixa você ser bem cortadinho por gente que não quer te ver de pé. Tem muita gente que chegou aqui partida. E ela falou: Emato ele deixa em a modernia dele. Tanta gente chegou aqui enfermo. Abraão dá uma olhada e diz: agora, toca o fogo nisso aqui. Deus diz: não. Dá uma olhada para o lado. Ele viu a pombinha lá e Deus diz para ele: partiu a pombinha? Ele diz: não. E por que você não partiu ela? O Senhor disse para mim que era só para partir a parte grossa, de massa da minha vida. E a pombinha, o que é que eu faço com ela? Se deixa aí, porque é ela, só vai entender quem está ligado, que vai te ajudar nas tuas fraquezas. Deus dá uma olhada para ele e diz assim: mas não fica muito tempo no altar só não. Eu quero você no caminho batalhando. Mas Deus, eu estou tão ferido. Deus diz: pega tudo que está aí machucado. E o que é que eu faço? Olha o que Deus diz para ele, eu já paro. Deus diz assim: coloca um pedaço aqui, outro aqui de frente. Um pedaço aqui, outro aqui de frente. Coloca um pedaço aqui, outro aqui de frente. Aí Deus olha para ele e diz: agora anda. Até o limite desses pedaços que você está colocando. Aí Abraão foi, quando chegou lá na frente, deu uma olhada para trás. Abraão percebeu que tinha feito um caminho cheio de pedaços. Deus dá uma olhada para Abraão, e Abraão parece que ficou como você está aqui, dizendo: Deus, caminhei muito, mas todas as vezes que eu olho para trás, ficou muitos pedaços pelo caminho. Só que de repente, Abraão começa a ouvir isso aqui, ó. Glória a Deus! Abraão dá uma olhada, ouve uma voz: Abraão! Abraão! Ele diz: Deus, tu estás aonde? Abraão! Ele diz: tu estás atrás de mim. Porque quando tu me chamaste para caminhar, tu fosse na minha frente. Ele diz: eu fui para preparar o seu caminho. Mas quando os pedaços vão ficando para trás, Abraão, eu venho por trás para restituir o que te foi arrancado. Para dar uma glória a esse Deus esta noite. Vamos levantar por 30 segundos. É noite
Dá para me ajudar a pregar aí? Aleluia. Coloca a mão no ombro de alguém, balança ele e diga: eu estou vendo restauração a partir de agora na sua vida. Glória a Deus. Porque Gabriel vai profetizar o cordeiro lá na frente. Porque no dia que Deus pediu culto a ele, Deus não pediu o cordeiro, pediu o carneiro de presente. Abraão sabe: aonde tem culto, quem manda o cordeiro é Deus. Amém. Glória. Eu vou dizer tudo. Aonde tem uma história de culto, quem manda o cordeiro é Deus. Eu vou falar novamente aqui, porque eu estou pregando para uma igreja ensinada e não precisa forçar muito, é só liberar a palavra. Aonde tem uma história de culto, ainda que seja cheio de pedaços, o cordeiro aparece, o cordeiro aparece, o cordeiro aparece. Quer uma prova disso? Feche seus olhos por um minuto, porque o cordeiro está aparecendo. Me dou um minuto para você adorar agora. O cordeiro vai começar a passar aqui. Pastor, mas eu não estou no monte como Abraão, não tem problema. O cordeiro visitou João Batista no deserto, porque ele é cordeiro do monte e é cordeiro dos desertos da nossa vida. Ele vai te visitar agora. Oh, segure a mão de alguém do seu lado e deixa o cordeiro passar aí agora para te louvar. Se você tem uma história de culto, você tem promessa. Aleluia. Se você tem uma história de culto, você tem crédito. Se você tem uma história de culto, o vale não vai ficar do mesmo jeito. Aleluia. É só abrir a boca e profetizar, porque quem tem culto profetiza e o reboliço acontece. A próxima semana será diferente na sua vida, porque Deus vai começar a colocar na sua mão tudo que lhe foi arrancado desta vida. Aleluia. Glória. Você é uma mulher sofrida, um homem sofrido, marcado por lágrimas, por situações de humilhação e rejeição. Tem dias que você parece que vai ficar louco e louca, mas não vai. É Deus que te sustenta no meio dos pedaços. Eu escolho, eu cuido, eu vivo. Sei das dores, do cansaço, das feridas de Deus. Sei das noites, e que noites longas. Mas eu tenho que te ajudar. Quantas coisas já fizeram no mundo espiritual para te desestabilizar, para tirar os teus pés do fogo. Mas o que eles não sabiam é que eu estava lá.
Nodoquia, Emidiácia, sou eu quem te ajudo a subir na direção dos meus desígnios e das minhas promessas. Recebe o que eu estou te dando como força, como graça, porque em dias que o vazio parece grande, eu também me aproximo para te renovar. Estou eu colocando as mãos nesta hora sobre ti, estou te dizendo: tempo de novidade. Levante as mãos para adorar comigo nesta hora. Entre a tua mão onde você estiver nesta hora. Levante a mão bem alto, levante, levante, levante. Eu não sei se você pode ver, mas eu vejo um grande lençol de glória invadindo este lugar agora. Eu vejo você por 3 minutos, não pare de glorificar a Deus. Porque quando você faz isso, esse lençol de glória desce e envolve. Vai, abre a boca, começa a soltar essas línguas estranhas aí, vai. Deixa Jesus te batizar, deixa Jesus te renovar. Enche, meu Deus. Homens de Deus, recebam força para continuar a caminhada, recebam força para continuar a jornada, vamos deixar aí quem está sentindo o poder, quem está sentindo a presença dele, quem está sentindo que o provedor chegou aqui, quem está sentindo que aquele que é a alegria, a esperança, a força, faça uma loja de foto de rapidamente. Aproveite os 2 minutos que você ainda tem. Fique de pé e você vai dar um abraço em 5 pessoas e dizer para ela: o Cordeiro está tratando dos teus pedaços agora. Abraça a unção de Deus agora. Cadê o talento musical nessa hora? Fala em línguas por ele, profetiza, chora.
Chegou o dia dele tratar essas feridas. Tu vai voltar para casa com um coração perdoador. Tu vai voltar para casa pronta para profetizar restauração. Tu vai voltar para casa e quando colocares os pés, demônios vão sumir daquele lugar. Ergue a cabeça, homem! Ergue a cabeça, mulher! Profetiza, meu pai! Eu tenho pressa de fazer. Tenho pressa naquela calma. Tenho pressa na tua história. Vou mudar essa situação daqui uns dias. Tu vais te alegrar de crer agora. Abra suas mãos assim. Aleluia! Passa o microfone as mãos. Glória a Deus! Glória a Jesus! Ele vai fazer uma oração. Eu senti aqui Glória a por Deus! famílias que estão marcadas por pedaços e mais pedaços do caminho. Glória! E dentro de dias, não são muitos, dentro de dias, Jesus vai salvar naquela fase. Vai aparecer aonde alguém menos espera. Porque o Deus que você vê também é um Deus imanente que se envolve nas suas Aleluia! Bendito Jesus! Fique com as mãos abertas. Glória a Deus! Eu estou sentindo tão forte a Glória a presença de Deus. Jesus! Aleluia! 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 Glória! 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 Aleluia! Jesus! Glória! 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 Você está sentindo a presença dele? Pode abrir a boca. Vai voltar ali glorificar o Ele é força. 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 Avança na tua história de culto e profetiza. Aleluia! Você vai receber esta oração. E eu quero que você receba esta oração, glorificando como quem já está de posse da salvação e da intervenção de Deus naquela casa. Porque eu já estou vendo os ossos começando a juntar. Deus, eu vou repetir, Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Eu vou dizer mais uma vez, eu quero que você explode aqui dentro, dando glória a Deus. Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. São profetas. Meu Deus. Glória a Jesus! Aqui está o teu povo, tua igreja, teus remidos, teus filhos, tuas filhas. Senhor, como deste ordem ao vento naquele vale,
Espírito, usaste Ezequiel para profetizar a restituição, a restauração de Israel. Eu profetizo agora pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder que há na tua palavra, a tua bênção na vida da tua igreja, do teu povo, que haja restituição, salvação, libertação, transformação, uma nova história, um novo tempo, vestes de salvação, venha para os teus filhos, ó Deus. Visita os seus lares, Pai, visita a sua parentela, traz à existência aquilo que não existe, Senhor. Dai ordem ao vento, dai ordem ao Espírito, Pai, e aonde houver morte, que haja vida. Aonde estiver alguém cativo, que haja libertação, haja transformação. Aonde estiver alguém enfermo, que haja cura, o milagre aconteça, a tua glória seja vista, venha sobre o teu povo a tua nuvem de glória e a restituição, os restitui, Senhor, pelo poder da tua palavra. Dai ordem ao vento para que sopre. Tu és o Senhor e sabe de todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos, desígnios e planos pode ser impedido. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. E pode dizer amém? Amém. A união vem informar com os varões para a gente encerrar. Continue adorando. Adorando. Vamos encerrar com esse louvor da união. Deus. Agora. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia! Cadê os adoradores? Já foram embora? Cadê os adoradores? O culto não terminou ainda. Se você puder, não saia sem a bênção apostólica. Se você puder ficar só um pouquinho, não saia sem antes receber a bênção apostólica. Glória a Deus. Lucas, fica com o CD do pastor na saída. Pega com a mãe dele aqui. Aleluia. Vamos ouvir as irmãs. Junto com os varões, louvar o Senhor. Esqueça isso daqui. Aleluia. 21 semanas, irmãos. Podemos dizer, como disse Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, irmãos, o Senhor, Ele nos ajudou. Ele tem sido fiel. O resultado vai vir. Vamos louvar. Aleluia. 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 Está pronto aí?
Jesus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com Pai do Senhor mais uma vez. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que Ele tem feito, pelo meu esposo que tem dado apoio neste trabalho junto com as mulheres, pelos obreiros que sempre estavam aqui e estão conosco dando apoio, os grupos de adolescentes, mocidade, varões, grupo infantil, grupo da terceira idade, as minhas meninas, louva a Deus pela vida de cada uma, que com muita alegria deram as mãos para nós estarmos organizando esse trabalho para a glória do Senhor Jesus. A minha vice-dirigente, a missionária Ramona, e a minha outra segunda vice-dirigente, a missionária Patrícia também, tem nos apoiado e tem dado as mãos. A todos os pastores que formam esse ministério de auxiliar ao Pai Eterno, tem nos ajudado, irmãos, tem nos ajudado. E eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo por tudo que Ele tem feito. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque foram 21 semanas de vitória. Muitas foram as batalhas, muitas foram as lutas, mas nós vencemos. Eu quero deixar também para minha vice-dirigente e para minha outra missionária agradecer. Assim Deus colocou no meu coração que as três agradecessem junto comigo, cada uma vai dizer também, agradecer com suas palavras, e que o nome do Senhor seja glorificado mais e mais em nossas vidas, amém? E quem participou conosco dessas 21 semanas, irmão, se prepare, porque vai ser rebento de vitória. Vai ser coisa nova que Deus vai fazer. Vai ser água nova, manancial na minha e na tua vida, glória a Jesus, amém? Quero também que os irmãos, quando terminar, não saiam desesperados, fiquem sentadinhos, que nós preparamos um pequeno banquetezinho ali para vocês, tá certo? Foi feito com muito amor para cada um, se degustar uma sopinha deliciosa, né, Patrícia? Foi feito com muito carinho, Deus tem nos ajudado e até aqui o Senhor nos ajudou. Missionária Patrícia e depois missionária Ramona, já fica aqui, porque uma terminando, outra pegando. E depois o nosso pastor faz a conclusão. Por Deus, meu Pai, Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito esses dias, essa semana. Temos aprendido muito a palavra do Senhor. Cada sexta-feira é outra diferente, uma palavra renovada da parte do Senhor. E só tenho que agradecer toda a União Feminina também pelo apoio do Ministério, né? A missionária da Cleide sempre nos apoiando. Enfim, só tenho que agradecer esse Deus vivo que está fazendo verdadeiramente coisas novas. Desde o começo dessa campanha que o Senhor tem falando em coisas novas. E Ele vai cumprir, vai ser de repente, viu? Aleluia. Pai do Senhor, mais uma vez. Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. 21 semanas foi muita coisa. Eu digo aos meus pastores, eu vou sair com os meus feixes, meus molhos, aleluia, agradecendo ao Senhor por tantas recompensas. Agradecer também a minhas meninas da União Feminina, que na hora do ensino eu tinha que ser um pouquinho mais luz, mas vocês me entendem. Agradecer também aos meus pastores, que eles nos dão carta branca para nós agir. E eu louvo o Senhor, desde já, todas as caravanas, do começo até o último dia. Eu sou grata a você, a Deus, por tudo que Ele tem feito. E que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. Aleluia. Vamos de pé para orar. Deus abençoe grandemente a todos. Lá na saída estão os DVDs do pastor Jefferson Santos. E você pode ministrar na vida de alguém através de uma dessas mensagens. É um valor simbólico de uma simples semente, R$5. O que é R$5? Pastor, você compra ou você semeia e chega para alguém que você for lhe dar de presente. Assista essa mensagem e deixe o resultado do Espírito Santo. Amém? Lá na saída, nas mãos do João. Pastor Alan, ora nos despedindo com oração em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, louvamos o teu santo e maravilhoso nome, ó Deus, por esse banquete no deserto que o Senhor nos concedeu. Senhor, que o teu povo possa, Senhor, viver essa experiência deste culto por longos e longos dias.
Pai amado, toma a tua igreja, abraça o teu povo, levando em paz, Senhor, e em segurança, assim como os trouxeste. Toma teu servo, teu ungido, Senhor, e leva em paz ele e a sua mamãe de regresso ao seu lar. Em nome de Jesus, abençoa toda a tua igreja, com toda sorte de bênção, Senhor. No nome de Jesus Cristo que nós adoramos essa noite, nós te pedimos todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente o pastor Jefferson, sua mãe, que esteve conosco nesse encerramento. Eu creio que voltará mais vezes em nome de Jesus. Evangelista Cláudio Vieira, ministro da bênção. Igreja querida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do querido e amigo Espírito Santo permaneça no coração da igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Com paz.